Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos ao nosso 10º dia. Chegamos a 1/3 de janeiro. Estamos aí na nossa leitura, né? Livro de Gênesis. Passamos ontem da metade de Gênesis. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 28, 29 e 30. Amém? São 3 capítulos por dia. E concluiremos a Bíblia toda em 31 de dezembro de 2026, se Jesus não voltar até lá. Amém. Vamos orar então. Deus, nós louvamos ao Senhor, agradecemos e bendizemos ao Senhor pela tua bondade, a tua graça, o teu amor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui, mais uma live. Deus, 10º dia, estamos aqui louvando ao Senhor e agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e agradecendo por estarmos caminhando nessa leitura. Pedindo mais uma vez que essa live, esse vídeo venha alcançar pessoas, corações venham ser transformados e o reino do Senhor venha ser expandido na terra. É o que nós pedimos, ó Deus, e cremos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, hoje Gênesis 28 a 30, nosso 10º dia. Gênesis 28, a gente parou ali na história de Isaac. Ele ali abençoando, né, abençoando Jacó ali fazendo junto com a sua mãe aquela trapaça ali contra Esaú. E vamos continuar a história então. Capítulo 28. Isaac manda Jacó a Padã-Arã. E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse: não tomes mulher de dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã e a Labão, e a Padã-Arã a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, e mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó, o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. E Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu filho, foi-se Esaú a Ismael, e tomou para si mulher, além das mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel,
O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Capítulo de número 19. Então pôs-se Jacó a pé, e foi-se à terra dos filhos do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhe mais: ele está bem? E disseram: está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é muito dia, e não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide apacentá-las. E disseram: não podemos até que todos os rebanhos se juntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: por que tu és meu irmão? Hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-a, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu que pela manhã, ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganastes? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril.
E concebeu Léia e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome Simeão. E aconteceu, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez se juntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Capítulo 30. Então a gente vê aqui nessa primeira parte Jacó sendo ali enganado por Labão também, né? Assim como ele havia enganado seu irmão, agora ele está ali colhendo do que ele plantou. Labão ali enganando ele, e agora ele tem que trabalhar mais 7 anos, 14 anos ao todo para ter ali Raquel, né? Quem ele queria realmente. Então a gente vê essa lei da semeadura sendo aplicada aqui, né? De uma maneira bem objetiva. Aqui, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Capítulo 30, então, para a gente encerrar a leitura de hoje, o último capítulo de hoje do dia. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e assim recebera filhos por ela. E assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgo-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome. Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou seu nome Naphtali. Vendo, pois, Léia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia: vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia: para a minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Azer. E foi Ruben nos dias da cega de trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: ora, dai-me das mandrágoras de seu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou seu nome Isacar. E Léia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dai-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois
pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora, pois, tem achado graça aos seus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que tu darei. Então lhe disse: tu sabes como tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E ele disse: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizerdes isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Isto será meu salário. Assim testificarás por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiverdes diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos, e pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de avaleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, no, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não a pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Glória a Deus. Concluímos aqui então, capítulo 30, a nossa leitura de hoje, o 10º dia, capítulo 28, 29 e 30. A gente vê aqui agora essa disputa ali, né, entre Leia e Raquel ali por mais filhos, né? Raquel não podia dar filhos, e aí deu a sua serva, e aí Leia teve filhos, depois não podia dar, e também deu a sua serva a Jacó, perdão, e aí elas estavam ali disputando Jacó ali através de quem dava mais filhos. E aí por fim a gente vê o pacto de Labão e Jacó, para que Jacó continuasse ali, já que ele queria ir embora. Então Labão manda ali ele escolher o seu salário ali, e ele então vai escolher ali o rebanho ali, né? A cor do rebanho, e Deus vai prosperar ele. A gente vai ver mais aí disso nos próximos capítulos. Amanhã a gente continua então a partir do capítulo 31 de Gênesis. Amém? Deus abençoe. Amanhã a gente está de volta, tá bom? E continuamos a nossa leitura. Fique na paz de Cristo então, e até mais.